perto, pai de mãe, tem um cigano e negro, pai de pai. Essa conjunção. Meu pai, um homem imenso, 1,90 m, quilograma, me lembro fazendo um filme Super 8, no campo de gado de Feira de Santana, que sou inteira da Bahia, avançando com ele com as minhas duas filhas, carregadas na mão, depois ele se vendo, era um político, PTBista, era aventurista, olhando isso aqui, aquele ali. Eu disse, não, senhor, pai, isso aqui eu sou preto, assim. E eu encolorido, como preto. Ele não gostou. Essa máscara que todo mundo veste, porque o discurso da desvalorização é muito grande. O discurso da desvalorização é muito grande, não é só de branco contra negro, ele também se desvaloriza. Então, esse discurso está sem dúvida mudando. Por que nós estamos, então, tendo necessidade de discutir agora? Porque quando ele assumiu uma expressão política, quando ele chegou à cena pública, com a questão das cotas, chegou aos jornais, se levantou também, digamos, uma certa intelectualidade, que eu diria um discurso odioso, enraivecido, contra. Então é preciso botar os pingos nos is. O sindicato, eu defendi um tempo atrás, no ano passado, retrasado, quando eu dirigia a Biblioteca Nacional, eu escrevo o Observatório da Imprensa, e eu escrevi um artiguinho, exatamente o título era esse, do artigo, é necessária uma nova abolição, falando questão de cotas, que tinha um grupo, Globo, não sei quem, manifestamente contra. Eu fui duramente atacado, no mesmo observatório, por um geógrafo paulista, chamado Demétrio Magnotti, onde ele dizia o seguinte, que eu falava do pequeno espaço dado pelos jornais a esse assunto. Dava o espaço quando era contra. Eu não sei como é que você concluiu isso, ele disse que meu sonho secreto, você se lembra desse artigo, era depredar os jornais, as redações. Eu fiquei assustado, por que eu gostaria de depredar o jornal? Eu simplesmente reivindiquei mais espaço. Foi uma virulência que saiu sem uma resposta. Mas o pessoal aí resolveu responder. Parece que com umas 800 assinaturas naquela resposta. E aí ficou calado. A turma aí respondeu duramente aí. Então, isso toca. Isso ainda mexe com a certa consciência. Quer dizer, esse assunto ainda não é pacífico. Esse meio vital ainda não mexeu. Mas eu acredito que sim, que a democracia emergente se consolidando, o discurso político, os discursos culturalistas, vai mexer com o meio vital. Ainda não alterou de todo o panorama. É possível que mexa, mas é difícil, mais difícil que ele mexer no aspecto da lei, porque eu disse que o preconceito, ele é o modo como nós conhecemos as coisas. E aprendemos a conhecer o mundo desvalorizando o outro da cor, o índio. É uma difícil. Não há nenhum radicalismo, nenhuma radicalidade aquilo que eu falei, é apenas radical no sentido de ver as coisas pela raiz. Não há nenhum radicalismo, nenhum partidarismo político fixo. Eu acho que é possível, sim. Eu estou aqui razão. Meu nome é Núbia, eu sou assistente social, sou aposentada desde 91. Essa é a minha aposentadoria equivaleu a um trabalho voluntário com negras, mães de crianças com doença falciforme. E isso está me dando uma visão tão ampla que toda a minha vida profissional, quase toda, foi nas tavernas aqui da Zona Sul. Eu lidava com muitos negros, mas não via, não percebia. Percebia pobre, percebia uma série de carências, mas não associava a quantidade de negros que eram as pessoas com as quais eu convivia no meu trabalho. E eu noto, frequento o Fórum de Saúde do UERJ, eu noto ainda que o preparo dessas pessoas como eu não se destaca essa questão, onde o trabalho é essencialmente com pessoas negras, não tem essa referência nos currículos,
Eu falei o EG, que foi do passado e atual o EG, né? Eu falei, eu sou lá de Escazete. Então, continua assim, que nos seminários, nos encontros que eu vou, que eu continuo frequentando o EG, essa questão, ela passa assim muito, muito rápido. E as pessoas, quando se colocam como defensoras dessa questão, elas ficam assim, o pessoal fica rindo, fica meio ridicularizado, radical, extremista, não sei o quê. Esses apelidos. Então, é mais um depoimento. Eu acho que o currículo das universidades, ele não abrange essa questão, principalmente com cientistas sociais e com pessoas como eu, né, assistente social. E a gente trabalha pertinho dessas pessoas. Né? E eu estou percebendo isso agora, depois de aposentada, fazendo um trabalho voluntário. Então, eu ratifico toda a sua fala acadêmica, que eu sou muito mais de aplicação desse academicismo. Então, estou muito contente de ter ouvido essa fala. Obrigado. Agora, eu queria dizer que há espaços no território brasileiro onde essa questão da cor realmente não importa. Há espaços dentro do Brasil onde essa questão da cor não aparece, não importa. Aí alguém vai me dizer, não, você está falando de puxando a brasa da sua sardinha. Eu vou dar um lugar, eu vou citar um lugar. E aliás, desafio a quem conheça o lugar e me diga que ali tem racismo. Eu pertenço a uma comunidade mítico-religiosa, embora eu pessoalmente não seja exatamente um homem religioso. Mas eu pertenço à hierarquia do Candomblé da Bahia. Eu sou da casa do Axé Alfondiá, uma das maiores casas de Candomblé do país, e gerador. Eu desafio a quem me conte um episódio de discriminação racial contra branco, contra negra, dentro de uma grande casa de Candomblé da Bahia. As pessoas não percebem a diferença de cor. É curioso. Talvez se percebesse até podia discriminar. Nunca vi na história do Axé, nunca soube. Basta fazer. Aqui tem um corpo de obais, que é escolhido pelas grandes alorixás, por búzios. Tinha uma conhecida essa história, a Aninha, que foi a fundadora do terreiro, era um intelectual. A Aninha fez o corpo de obais e a casa dava dinheiro para João Afonso, um português terreiro da Bahia, meio mestiço, que queria desesperadamente se tornar obá, ser convidado para ser educado. Faz o jogo um dia e ele disse que ele não podia ser. Ele convidou para o lugar dele um suíço branco, morrendo de desgosto. Ele dava dinheiro, dava casa, mas já isso não era ele. Ele disputava com o suíço. Então, toda aquela gente que cercava aquele obá ali era Jorge Amado, Caíme, Caribé, que era Caribé, eu nunca vi ninguém na vida no Axé Alfondiá sem virar Caribé como branco, era um argentino branco. E as histórias que se contam, Caribé do pertencimento, era como se fosse uma pessoa dali. Tem um modo como Caribé morreu. Eu conheci o Caribé, porque eu desci da hierarquia. O Caribé, a morte do Caribé, isso se refere àquela forma simples, pouco, nada heróica. Quando a puxa Caribé sentado, de tarde, nós já sentava ali no passeio, isso há poucos anos atrás, ele se levantou, de repente, e caiu. Aí Estela, e Campolina, que morreu com 104 anos, Campolina já tinha 102, foram dar a mão a Caribé para levantar. E Estela, os doentes até. Eu vou dar a frase dele aqui, porque talvez não seja bem ficar gravado. Ele olhou para as duas e disse assim, eu estou feliz. Eu estou feliz. E morreu. Foi assim que Caribé morreu. Morreu em seguida. Morreu. Foi esclarecer. Essa coisa.
A história que se conta na história do Brasil não tem grandes tintas, é com esse tipo de coisa realmente real. Ele morreu assim, ninguém via ele como branco. Ele era branco, um argentino branco, essa coisa assim, ele era dali, ele era do meio. Então, eu acho, até para corroborar a sua fala, que a questão do meio vital, a questão comunitária, vamos dizer assim, é extremamente, o trabalho de comunidade, o trabalho do meio vital é extremamente importante. Mas ele vem de todas as frentes. Ele vem do político, ele vem do estético, ele vem do cultural, mas ele deve vir principalmente, do educativo, do educacional. As pessoas não têm consciência, não falam disso, precisa falar na escola primária. Porque o elemento, eu acho, realmente fundamental, essencial da cultura brasileira, não é o tom da pessoa. O agente motor ou motriz da cultura brasileira é a professora primária. É a professora de ensino fundamental. É ali. É ali. O trabalho está ali. Ali, depois a universidade e pesquisa. Né? Mas o trabalho é ali. Se se trabalhar dessa maneira, aí eu acho que esse meio vital muda. Mas para se trabalhar dessa maneira, não é uma questão localizada. É preciso que o país tenha um projeto educacional consistente, compatível com o projeto nacional, que o varguismo teve. Vargas teve, não é isso. Essa compatibilidade não é educação que se avalia por índices de aferição que vem do Banco Mundial, nem da OCDE. Entendeu? Porque o discurso da educação brasileira, de muitos anos para cá, é um discurso estatístico. Eu até é simpático para mim a cara desse do Haddad, mas a gente só fala em números. O Enem, a fazer do Enem, tantos números, tantas inscrições. Esse é o discurso do Banco Mundial, o discurso da OCDE. Falta à nação um projeto educacional compatível com um projeto do país. É aí que poderia mudar. Isso não é episódico. Né? A educação nacional está às traças. Está realmente às traças. A questão não é apenas de verba, é uma questão de verbo. Verbo certo. Verbo certo. Então é essa questão que ela levantou e é essencial. Bom, mestre, eu vou pegar de carona exatamente o que o senhor está falando aí. Primeiro eu vou fazer uma introduçãozinha, né, uma dúvida que eu tenho. Essa questão que a gente está falando aqui do racismo, né, das características do racismo nos Estados Unidos e as características do racismo no Brasil. Eu vou dar uma lembrança, vou trazer uma lembrança pessoal. Uma vez eu estava vendo um filme americano, né, um daqueles musicais da Metro, um filme chamado Barco das Ilusões. Chama-se o original Showboat. Né? E que o filme, apesar de ser um daqueles filmes da época, Áurea da Metro e tal, ele é um filme que ele tem um fundo ali que envolve a questão racial. Né? E entre muitas tramas e subtramas que tem no filme, inclusive tem aquele tema, né, o Rainbow River, né? Que, esse é o filme. Paul Robson cantava, exatamente. E uma das subtramas que tem é um personagem da Ava Gardner, que a Ava Gardner é filha de negros, mas ela nasceu Ava Gardner, né? Ela é branca e de olho azul. E eu comecei a notar como é que ela é diferente racismo lá daqui, porque ela é discriminada no filme não pela aparência dela, porque em determinado momento ela circula entre a alta sociedade de Nova Orleans, mas os caras descobrem que ela tem ascendentes negros. Aí acabou a vida dela, aí ela é negra ali, não tem a mínima negociação, né? Aqui o negócio provavelmente seria diferente nesse sentido, porque aqui, como o senhor fala no seu livro, o fenótipo, né, branco, negro, claro, escuro, é o que a prova dos nove é essa. Né? Então, o que acontece? Por que eu quero dizer isso? Num país como o nosso, que 70% são não brancos, digamos assim, para o critério americano. Para o critério americano, aqui 70% da população
estava fora daquela linha de corte lá. Né?